Maria e José, uma alegria, falando das parábolas do nosso Mestre Jesus, com referência. Usei essa obra aqui do senhor Caibar Schutel. Caibar Schutel, farmacêutico ali da região de Matão, interior de São Paulo, quando ele iniciou as atividades ali na cidade de Matão. E aí, muito difícil, né? Aquela fase ali de 1920, 1930, o espiritismo ainda era muito mal conhecido, mal interpretado, o centro espírita que ele participava era apedrejado. Então, Caibar Schutel foi trabalhando, farmacêutico, o pessoal foi vendo que ele era uma boa pessoa, e acabou sendo prefeito, eleito prefeito da cidade de Matão. Ele é muito lembrado, muito homenageado, o senhor Caibar Schutel. E essa obra sobre as parábolas, os ensinamentos de Jesus, é um clássico. Então, são 35 parábolas e 65 ensinamentos do Mestre Jesus. A gente vai falar um pouquinho para vocês dessas 35 parábolas no seu conteúdo moral. Porque o que são parábolas? São pequenas histórias, e histórias que trazem para nós ensinamentos morais. E seja qual for o nosso desenvolvimento, a nossa evolução espiritual, quando a gente lê ou escuta alguém falando essas parábolas do Mestre Jesus, para nós, desperta em nós aquela evolução, desperta em nós aquela vontade de sermos pessoas melhores, de nos tornarmos espíritos melhores. Fazem mais ou menos 2000 anos que o Mestre trouxe para nós os seus ensinamentos. Nós aqui no nosso mundo terrestre, ainda no mundo de expiação e provas, nós estudamos os ensinamentos do Mestre, mas devido à nossa condição ainda relativamente inferior, a gente tem ainda dificuldades de amar ao próximo, dificuldades de perdoar. Como foi lido aqui, as mágoas, os melindres, a gente ainda acaba se melindrando, se magoando. Nós estamos ainda num processo de aprendizado. Somos ainda alunos, estudantes, numa fase ainda pequena, nível evolutivo ainda baixo. Então, os discípulos perguntaram assim para Jesus, por que ele ensinava por parábolas? Aí foi respondido assim, porque a vós é dado compreender, mas a eles não, pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e ao que não tem, até o que tem será retirado. Então, as parábolas têm esse caráter de somar em nós conhecimentos, vai sempre contribuir com o nosso progresso. E nós jamais devemos interpretar as parábolas ao pé da letra. Se sua mão for motivo de escândalo, corta a tua mão. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca teu olho. Não podemos jamais interpretar isso ao pé da letra. A gente tem que buscar o sentido espiritual, o sentido moral desses ensinamentos. Então, começando aqui número 1, a parábola do semeador, que mostra para nós os diferentes níveis de espíritos. Então, quando a gente estuda lá em Allan Kardec, Livro dos Espíritos, está lá um capítulo mostrando a escala espírita.
O Kardec dividiu os espíritos em 10 categorias. Então, nós observamos espíritos muito imperfeitos, espíritos ainda muito ignorantes, espíritos mais ou menos, ali naquela escala, e espíritos elevadíssimos, espíritos superiores. Nós estamos mais ou menos ali na metade da escala, né? A gente ainda tem muitos defeitos, muitas dificuldades, nós ainda temos muito que evoluir. A gente está mais ou menos ali na metade da escala. Essa parábola ensina para nós os diferentes níveis de espíritos. É por isso que nós, nas reuniões mediúnicas, não podemos ter assim aquela confiança de 100% da verdade em todas as comunicações. Não. Todas as comunicações que a gente recebe, que vem lá do mundo espiritual, a gente tem que analisar e verificar se tem lógica, se tem bom senso, qual é o nível do espírito que está escrevendo aquela comunicação ou transmitindo verbalmente, através da psicofonia, aquela comunicação. Observar se tem lógica, se tem bom senso. Como dizia João lá na Bíblia, não podemos acreditar em todos os espíritos. Essa é uma referência fundamental para nós quando participamos de reuniões mediúnicas. A número 2 aqui, o joio e o trigo. As dificuldades que nós temos de separar o que é falso, o que é verdadeiro, o que é mentira, o que é real, separar o joio do trigo. Esse é um trabalho permanente nosso aqui, tanto entre nós aqui encarnados, quando a gente vê um livro, uma notícia ali na internet, alguém fala alguma coisa para nós, ou uma mensagem espiritual, a gente está sempre se questionando, isso aqui é verdade ou isso aqui é uma falsidade? E tem coisas que a gente fica em dúvida, fala, puxa, isso aqui eu vou deixar para o futuro, que eu estou em dúvida, não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu preciso pesquisar melhor, analisar melhor. Então, Jesus já nos alertava desse trabalho que nós temos de poder separar o que é verdadeiro do que é falso. E esse é um trabalho nosso, nós temos que fazer esse trabalho. Parábola do grão de mostarda, mostrando que somos pequenininhos, um grãozinho de mostarda bem pequenininho, mas estamos crescendo, estamos evoluindo, estamos num processo de desenvolvimento espiritual. À medida que vai passando o tempo, nós vamos nos tornando espíritos com mais experiência, com mais conhecimento. O objetivo das encarnações, as várias vidas que nós temos, é justamente a gente ir adquirindo experiência e evoluindo. Então, somos pequenos, criados ali, bem simples, sem conhecimento. E à medida que vai passando o tempo, as nossas encarnações, nós vamos nos melhorando, nós vamos evoluindo em inteligência e em moral, sabendo distinguir o bem do mal, fazer essa diferenciação. E a parábola do fermento? Precisamos de tempo para crescer. Veja só, a nossa evolução, ela não é instantânea. A gente não consegue chegar assim ao nível máximo, espírito assim elevado, superior, rapidamente. Nós precisamos de tempo. Aqui na Terra também, para a gente aprender alguma coisa, uma profissão, alguma atividade, estudar alguma matéria, um idioma, nós precisamos de trabalho, dedicação, e isso ao longo do tempo. Então precisamos do tempo e vamos trabalhando ao longo do tempo para o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento.
a parábola do tesouro escondido. Nós estamos aqui na Terra, uma boa parte de nós procurando riquezas, procurando dinheiro, procurando bens materiais, e nós esquecemos às vezes de buscar os valores espirituais, de procurar sermos pessoas melhores, nos desenvolvermos moralmente. A gente está mais às vezes preocupado em ganhar dinheiro, querer uma casa, um carro, esse lado material nosso. E essa parábola aqui do tesouro escondido mostra que nós temos que nos preocuparmos também com o nosso progresso. Evidente que estamos num mundo material, temos necessidades materiais, mas precisamos também nos preocupar conosco mesmo, como espíritos, nos questionarmos quais são as nossas virtudes, quais são os nossos vícios, o que nós temos que melhorar, quais são os nossos objetivos de vida. Fundamental para nós esse questionamento. A parábola da pérola. De novo aqui, valorizar os bens espirituais. Valorizar os bens espirituais. Valorizar a questão que a gente não é só esse corpo material. Depois que a gente morre, desencarna, nós somos espíritos. Nós somos essencialmente espíritos. Estamos dando aqui uma roupa de carne. Essa roupa, um dia ela vai morrer, vai se estragar, mas nós continuaremos existindo como espíritos. A parábola da rede. Todos nós somos julgados pela justiça divina e julgados de maneira, assim, perfeita, igualitária. A justiça de Deus, ela é perfeita, não tem falhas. Se a gente olhar só essa vida, a gente pode se questionar. Puxa, mas por que Deus permitiu isso? Olha o que aconteceu com aquela criança, com aquela pessoa. Então a gente olha só esse lado aqui dessa vida, esquecendo de olhar todo o conjunto do passado e o futuro, as consequências do mundo espiritual. Existe uma obra do Kardec chamada o livro O Céu e o Inferno. Essa obra, O Céu e o Inferno, a segunda parte dela, ela mostra para nós os espíritos lá no mundo espiritual em situações de felicidade, mais ou menos, e de infelicidades, em consequência do tipo de vida que eles tiveram aqui na Terra. Então, se um indivíduo for um indivíduo caridoso, um indivíduo amigo, amoroso, praticou o bem, ele vai estar feliz lá no mundo espiritual. Se ele cometeu maldades, erros, se ele cometeu, por exemplo, suicídio, muitos irmãos cometem suicídio, o sofrimento é muito grande lá no mundo espiritual. Então, é um ensinamento aqui dessa palavra. E a da ovelha perdida? Na verdade, pessoal, ninguém está perdido. Ninguém vai se perder. Nós momentaneamente, em algum tempo, a gente está em situações difíceis. Em situações assim, com envolvimentos, em situações que nos levam assim a muito sofrimento, situações de erros. Mas nós nunca estamos perdidos. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós nos corrigimos ao longo do tempo. Então, se a gente puder observar uma pessoa hoje que está cometendo erros, um indivíduo que está cometendo crimes, por exemplo, passa o tempo, ele desencarna, vai sofrer lá no mundo espiritual, ele nasce de novo, vai cometer mais alguns erros, aí ele nasce outra vez. A gente percebe que ao longo das várias vidas, ao longo das várias encarnações, o espírito vai se corrigindo, ele vai se melhorando. Então, um espírito que ele é muito maldoso, que ele comete um monte de violência, de crimes, numa determinada encarnação, numa determinada vida, passa-se assim meia dúzia de encarnações, 10 encarnações, a gente observa aquele espírito
Uma pessoa honesta, uma pessoa de bem, uma pessoa que está praticando a caridade, o espírito melhorou, e progrediu, evoluiu. Então, todos nós estamos nesse processo de evolução. Não existe, portanto, a questão de não se salvar ou ficar perdido. Todos somos filhos de Deus, todos. A parábola do credor incompassivo nos ensina o valor do perdão. Nós temos que aprender a perdoar os nossos semelhantes. Por quê? Porque nós também erramos. Nós também erramos. Nós também precisamos ser perdoados. Então, quando a gente olha só para o outro, puxa, olha, o outro está errando, nossa, ele é muito mal, o que ele fez comigo, não vou perdoar. Mas aí a gente começa a refletir sobre os nossos próprios erros, sobre o nosso passado, aqueles espíritos que vêm nas reuniões mediúnicas, assim, revoltados, com raiva, com ódio. Nós convidamos eles a fazer uma regressão de memória, a voltar no tempo, e aí eles lembram dos erros também que eles cometeram, e eles percebem também que eles precisam perdoar, porque eles também cometeram muitos erros. É o nosso caso. Nós também erramos. Todos nós erramos aqui. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Então, essa prática do perdão, ela é necessária para a nossa convivência social, é necessária para a nossa harmonia. Esse é um dos ensinamentos essenciais do Mestre Jesus. O amor e o perdão. E a parábola dos trabalhadores da vinha, mostrando para nós o desinteresse que nós devemos ter na prática do bem. Fazer o bem, fazer a caridade, sem querer nada em troca. Fazer o bem espontaneamente, por prazer, por vontade de fazer o bem, porque somos conscientes que somos filhos de Deus, que somos irmãos. Nada de querer fazer o bem com interesse. As pessoas falam assim, olha, você lembra daquele passado lá quando eu te ajudei? E agora você não está me ajudando? Eu fiz tanta coisa de bom para você lá no passado e agora você não está me tratando bem? Olha como você está me tratando. Nós fazemos cobranças, né? Nós cobramos as pessoas, nossos parentes, nossos filhos. Olha, eu fiz tudo por você quando você era mais jovem, moço, e agora você está sendo ingrato comigo. Pais cobrando os filhos. Nós fazemos cobranças. Nós cobramos os amigos. Então nós temos que nos observar nesse aspecto. Nós devemos fazer o bem sem cobranças. Fazer o bem espontaneamente. Fazer o bem e não esperar assim, eu estou fazendo o bem, aí quando eu desencarnar eu vou para o céu, eu vou lá para o nosso lar, vou para o mundo espiritual, ser um espírito feliz. Vou fazer esse bem, vou ajudar por interesse. A pessoa está ajudando, mas pensando nas vantagens, no interesse de fazer o bem. Não é a condição correta, pessoal. Não é a condição ideal. Correto é fazer o bem espontaneamente, mesmo que o outro não diga obrigado para nós. Mas nosso dever, como filhos de Deus e como irmãos, é sempre fazer o bem. E a parábola da figueira, que ensina para nós que aqueles que não fazem boas obras acabam sofrendo. Quem não pratica essa lei do amor, quem comete maldades, necessariamente acaba sofrendo, já nessa vida ou no mundo espiritual e também em vidas futuras, encarnações futuras. A parábola dos dois filhos. Não basta falar, é preciso fazer. Não adianta a gente falar do bem, só falar. Nós temos que praticar, nós temos que fazer. A nossa vida tem que ser uma vida de obras, de trabalho no bem. Não basta termos a intenção de fazer o bem e não fazer.
nós temos que praticar. Tá? Os rendeiros e fiéis, parábola dos rendeiros. A lei divina, ela nos aproxima a todos nós e ela não tem falha. A lei divina é perfeita. E quando nós observamos as nossas diversas vidas, as nossas diversas reencarnações, a justiça divina fica mais clara para nós. Citando um caso do livro O Céu e o Inferno, um senhor que era muito rico, mas ele era avarento, ele era dono de um castelo, muito rico, mas ele não tratava bem as pessoas, os funcionários. Numa próxima vida, ele nasceu numa condição de muita e muita pobreza, que ele teve que morar ali na estrebaria, junto com os cavalos, no castelo que era dele, na outra vida. E ele teve que morar ali, no porão ali daquele castelo, uma situação muito difícil, fazendo um resumo para vocês. Eu lembro também de um caso de Herculano Pires contando de um médico holandês, muito orgulhoso, que lá no século XIX teve que nascer aqui no Brasil como escravo, para ele poder desenvolver a humildade. Um médico lá na Holanda, muito orgulhoso, renascendo no Brasil como escravo, para diminuir o orgulho dele e desenvolver a humildade. E a parábola das bodas, mostrando para nós que as religiões saíram do seu caminho quando elas se aproximaram da política e dos interesses materiais. E o grande ensinamento aqui é que nós temos que procurar o ensinamento do Mestre Jesus do amor ao próximo, do perdoar, e não nos ligarmos essencialmente ou só na busca do lado material, os interesses políticos, os interesses por riqueza, as negociações que nós fazemos aqui entre nós. Então, ele destaca aqui o grande desvio que muitas religiões cometem aqui entre nós, saindo do caminho da prática do amor e se ligando à política, se ligando a coisas materiais. Uma outra parábola aqui da figueira em vegetação, mostrando que o nosso mundo está em transformações. O nosso mundo hoje é um mundo de expiação e provas, é um mundo ainda que tem muita violência, muita agressividade, mas a espiritualidade diz para nós, com o passar do tempo, nós vamos passar a ser um mundo regenerativo. Somente vão nascer espíritos aqui na Terra que já estejam num grau de evolução razoável. Aqueles espíritos muito agressivos, muito imperfeitos, não nascerão mais aqui no planeta Terra. O planeta Terra será destinado a espíritos de um certo nível evolutivo e vai prevalecer entre nós o amor, a harmonia, o entendimento. Esse é o futuro do planeta Terra. Então, nosso mundo é um mundo que está em transformação para melhor. Ou seja, não somente nós individualmente, mas o nosso planeta coletivamente está num processo de melhoria, de transformações. Parábola dos bons e maus servos. Trabalhar por amor. Trabalhar é a repetição daquela outra lição. Não trabalhar só pensando no dinheiro, no interesse imediato. Trabalhar espontaneamente para ajudar, para colaborar. Sermos pessoas colaboradoras com a sociedade. Você está na tua família, você está aqui na rua, no ambiente que você estiver. Nós temos que ser pessoas que ajudam, que colaboram. Pessoas amigas, pessoas amorosas. A parábola das virgens. Instruir-se e estudar. Tem um outro trechinho lá, uma mensagem do Espírito da Verdade, dizendo assim: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Nós temos que estudar. Para a gente conhecer o Espiritismo, necessariamente temos que estudar as obras de Allan Kardec.
conhecer Espiritismo. Nas casas bem orientadas, existem os cursos. Nós podemos participar dos cursos nas casas espíritas para estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Céu e Inferno, o livro A Gênese, as obras de Kardec. E assim nós vamos conhecendo a doutrina espírita e podendo praticar ela no nosso dia a dia. A parábola dos talentos mostrando para nós quais são os nossos deveres. Quais são os nossos deveres? A gente faz essa pergunta para nós mesmos. Nessa situação que eu estou na minha vida, nesse momento, quais são os meus deveres para com a minha família, os meus amigos, no trabalho? Eu estou agindo bem? Eu estou cumprindo bem os meus deveres? Eu tenho sido uma boa pessoa? A gente se pergunta isso? A gente se lembra de perguntar isso? Temos sido boas pessoas? Quais são os nossos deveres? E a gente está fazendo bem os nossos deveres? A parábola da semente. A terra é uma escola e nós estamos aqui aprendendo lições. Então, se a gente observar a nossa vida, com o passar do tempo, nós temos aprendido várias e várias lições. A vida tem ensinado para nós. Com os nossos erros e os nossos acertos, nós temos aprendido. O planeta Terra é uma escola. E a candeia, que é o tema central aqui da nossa palestra. Todos recebem conhecimentos, todos. E nós não podemos esconder os conhecimentos. Nós temos que divulgar os conhecimentos. Nós estamos aprendendo Espiritismo, vamos divulgar o Espiritismo. Mas divulgar sem fanatismo, né, pessoal? Vamos respeitar todas as opiniões, respeitar as diferenças. Quando as pessoas sabem que a gente é espírita, eles vêm fazer algumas perguntas para nós sobre Espiritismo. Então nós devemos gentilmente, amorosamente, responder, explicar, dentro das nossas limitações, mas jamais querer forçar alguém a se tornar espírita, a se transformar em espírita, forçar convicções alheias. Não. As pessoas são livres para aceitar ou não. As pessoas são livres nos seus pensamentos. Cabe a nós fazer a divulgação. Aos outros, eles vão aceitar ou não, dependendo da sua condição. Não é mesmo? Nós vamos até mais ou menos 15 para as 8? Isso. Então, são 35 parábolas. Se não conseguir terminar, a gente continua outra vez. A figueira que secou. Devemos trabalhar no desenvolvimento das nossas virtudes. Está lá no Livro dos Espíritos, do Santo Agostinho, dizendo que cada um de nós tem que fazer uma análise de nós mesmos. A gente se perguntar onde nós estamos errando e onde nós estamos acertando. Saber quem somos nós. Tem um filósofo grego chamado Sócrates, ele dizia assim: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que conhecer a nós mesmos. Quais são os nossos pontos fracos, nossos pontos fortes. Procurar uma autoanálise. Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, seu espírito protetor. Vamos conversar com o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, perguntar para ele onde eu estou errando, onde eu estou acertando. Isso é importantíssimo. E aquela parábola do cego guiando o cego. Nós devemos sempre avaliar qualquer tipo de orientação que a gente recebe. Qualquer tipo de comando, qualquer tipo de ordem que a gente receba, qualquer tipo de conselho que a gente receba, nós temos o dever de analisar. As comunicações que vêm dos espíritos, a mesma coisa. A gente recebe a comunicação, vamos analisar, tem lógica, não tem lógica? Então, tem pessoas que seguem outras pessoas de maneira cega, sem raciocinar, sem refletir. O outro fala
e ele obedece cegamente. Isso é um erro. Nós sempre devemos avaliar se as ordens, as recomendações, as sugestões, os conselhos que nós recebemos têm lógica ou não. Devemos seguir ou não. Usar a nossa razão, o nosso bom senso, a nossa inteligência. É nosso dever usar nossa inteligência para saber se os caminhos que nós estamos seguindo são os caminhos corretos ou não. Depende de cada um de nós fazer essa análise na vida de cada um. Cada um tem as suas características em suas vidas, não é mesmo? E a parábola do bom samaritano, que mostra para nós o valor da compaixão. Compaixão. A gente olha alguém sofrendo, um animalzinho sofrendo, alguma dificuldade, a gente sente aquela dor e vai ajudar, porque a gente sente compaixão. O contrário da compaixão é a crueldade, pessoa fria, pessoa que vê o outro sofrendo e para ele não é nada, não sente nada. Diferente daquela pessoa que tem compaixão e quando vê alguém com problema, alguém sofrendo, vai querer ajudar, vai querer colaborar. Parábola do amigo importuno. Servir. Nós devemos sempre servir e sempre fazer o bem. Mesmo que o outro nos queira mal. Mesmo que o outro já tenha nos feito maldades. Se nós tivermos oportunidade de ajudar alguém, de fazer o bem, vamos fazer o bem. Mesmo que no passado esse alguém tenha nos prejudicado. Esse é essencialmente um ensinamento cristão, um ensinamento do Mestre Jesus. A parábola do avarento, aquelas pessoas que são escravas das coisas materiais, escrava do dinheiro, da casa, do carro, ele está apegado às coisas materiais. A minha esposa, o meu marido, o meu filho, aquele sentido de posse, aquele egoísmo muito forte. Os Espíritos explicam para nós que o egoísmo é um dos nossos maiores defeitos. A gente queria as coisas só para nós. Parábola do servo vigilante. Tem a outra aqui de Jesus, né? Que vigiai e orai para que não entreis em tentações. A gente tem que estar sempre atento. Sempre atento. Saber se a gente de fato está no caminho certo, fazendo bem. Tomar sempre muito cuidado. Às vezes a gente pensa assim, tudo isso aqui eu já superei, isso aqui não tem nenhum problema. Mas às vezes a gente se pega cometendo erros. A gente pensava, puxa, mas olha, cometi esse erro e eu pensava que já tinha superado essa dificuldade. E essa dificuldade apareceu de novo na minha vida, por uma invigilância nossa. Então nós devemos estar sempre atentos para não cairmos em tentações. E o nosso mundo aqui está cheio de tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentações. E aquela parábola dos que buscam os primeiros lugares. Nós queremos ser sempre o destaque, querer aparecer, estar em primeiro lugar. Aqui é a questão da vaidade. Somos vaidosos. A gente quer um destaque perante os nossos irmãos. A gente quer aparecer. Quer que o nosso nome seja divulgado, a nossa imagem. Nós queremos receber elogios. Isso é vaidade. Temos que tomar cuidado com isso. A gente tem que saber que as virtudes estão relacionadas com a humildade, com a simplicidade. Não querer ser melhor que os outros, querer aparecer, querer buscar o destaque. A parábola da grande ceia, nós somos sempre convidados a sermos pessoas boas. O Evangelho, a proposta do Mestre Jesus, faz esse convite para nós. Sejam pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas amorosas. Mas é um convite, não está forçando a gente. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa liberdade de escolher. Eu quero ou eu não quero? Eu quero ser uma boa pessoa ou não? Eu quero ajudar ou não? Eu quero fazer isso, aquilo ou não quero? Então
Então, isso depende de cada um de nós. Cada um de nós. A parábola da dracma perdida mostra aqui o valor do arrependimento, o valor do remorso. Quando a gente erra, nós temos a consciência, a nossa voz da consciência. E pesa a nós, fica pesando em nós. Erros que nós cometemos no passado há pouco tempo, ou um passado a longa distância, e aqui vem para nós aquela lembrança do passado, erro cometido, e a gente se arrepende e sente o remorso pelos erros cometidos. E aí nós temos que trabalhar no bem para corrigir os erros do passado. Essa é a proposta. Não adianta a gente ficar triste, chorando, se lamentando dos erros do passado. Nós temos que trabalhar para nos corrigir, para nos melhorarmos do passado. Sermos, no presente, pessoas melhores. Então, trabalho, o valor do trabalho no bem. O arrependimento, o remorso é uma ferramenta, ele vem para nós, mas que seja uma ferramenta que nos impulsione ao trabalho no bem, ao trabalho na caridade. E a parábola do filho pródigo? Deus conserva as portas abertas sempre para nós. Por mais que a gente seja um filho que comete erros, um filho que esteve no caminho das maldades, das agressividades, da violência, vai chegar o momento do remorso, do arrependimento, vem as reencarnações. Deus sempre conserva a porta aberta a seus filhos. Sempre. Então, importante nós termos essa consciência. Erramos, nós erramos. Mas, no presente, no futuro, temos a oportunidade de acertar, de corrigir os erros e de avançar. Deus está sempre com as portas abertas, sempre. E o administrador infiel? A questão da fidelidade ou da infidelidade aos conhecimentos recebidos. Isso aqui, nós espíritas, nós estamos recebendo conhecimentos maravilhosos. Nós estamos sendo fiéis aos conhecimentos que nós estamos recebendo. Nós estamos pondo em prática a doutrina espírita do nosso dia a dia, do convívio que a gente tem na família, na sociedade. Nós estamos sendo pessoas melhores, mais conscientes. A parábola do rico e do Lázaro, além da caridade, a importância da prática da caridade. Caridade não é só a caridade de dar o dinheiro, de ajudar materialmente, mas a caridade moral, de nós sermos pessoas amigas, de ajudar o outro, estarmos próximos ao outro, dando a mão ao outro. Servo trabalhador, fazer o bem com humildade. Não querer fazer o bem e aparecer. Você faz o bem, você ajuda, meu vizinho está desempregado, olha, fiz uma cesta básica, ajudei aquele vizinho, depois ajudei aquela outra pessoa, e você sai falando por aí. Sai falando, você ajuda e sai fazendo propaganda de si mesmo. Não. Temos que ajudar com humildade, sem fazer propaganda de nós mesmos. Fazer o bem com simplicidade, okay? Sem querer aparecer. Juiz iníquo. Parábola do juiz iníquo. De novo aqui a mesma lição da perfeição da justiça de Deus, porque às vezes a gente olha a maldade do presente, mas esquece de perceber que essa maldade hoje daquela pessoa vai ter consequências. Ele está tendo um momento de prosperidade hoje porque ele cometeu uma leviandade, porque ele roubou, foi ilícito, conseguiu riqueza de forma ilícita. Mas quais são as consequências? Quais são as consequências? Como que vai estar a situação dele lá na frente? Então, a doutrina espírita mostra para nós muitos e muitos casos de espíritos em sofrimento lá no mundo espiritual, depois em outras vidas, outras encarnações, devido aos abusos que cometeu nessa encarnação, nessa vida.
E finalizando a parábola número 35, fariseu e publicano, mostrando que o orgulho é um dos nossos maiores problemas. Orgulho. A gente se considerar mais importante que o outro. Pessoal, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos iguais. A gente não tem por que se achar melhor do que o outro. Somos todos irmãos. Agradeço a atenção de vocês.